Houve um momento na história do Vietnã que quase ninguém ousa lembrar. Uma época em que o silêncio era chamado de ordem e toda voz era enterrada na lama do medo. Aquele lugar se chamava Giao Chi, hoje parte do Vietnã, e o ano era 40 depois de Cristo. Quando o Império Han desceu do norte, eles não trouxeram a luz da civilização que prometeram. Trouxeram ferro, fogo e decretos fiscais escritos com sangue. As terras dos vietnamitas foram tomadas pelo governo imperial. As mulheres eram forçadas à servidão, os homens levados como escravos e soldados. Mas a invasão mais cruel não foi feita com espadas. Foi no fato de que até a maneira como os vietnamitas lembravam seus antepassados foi proibida. Templos foram destruídos, rituais chamados de heresia. Tudo o que formava a alma vietnamita foi sufocado, lentamente. E nesse lugar de silêncio sufocante, duas mulheres viram o que todos fingiam não ver. Tran Trach e Tran Nghê, duas irmãs criadas às margens do rio Hat, onde a névoa cobre os campos, mas o coração do povo ainda queima. Viram amigas sendo levadas, terras sendo roubadas, lágrimas sendo caladas. Mas elas aguentaram até que o marido de Tran Trach, Thi Sac, foi executado sem julgamento, sem funeral, sem túmulo, apenas um nome riscado dos registros. Foi então que Tran Trach parou de chorar e começou a perguntar: por que milhões de pessoas se ajoelham diante de uma lei estrangeira? Por que as mulheres não podem chorar seus mortos? Então, às margens do rio Hat, sobre chuva e chamas, ela não chorou apenas, ela jurou que, se ninguém se levantasse, ela o faria. E sua irmã Tran Nhi disse apenas: onde você estiver, estarei ao seu lado. A partir desse momento, a tempestade começou a se formar. Numa certa noite, às margens do rio Hat, ouviu-se o som grave e estranho de uma corneta. Mas desta vez não era um aviso de invasão. Era o chamado. Centenas de mulheres deixaram suas casas em silêncio, carregando punhados de arroz, facas e panos de guerra. Elas não eram soldados, nunca tinham empunhado uma arma, mas seus olhos brilhavam mais do que o fogo. No centro delas estava Trung Trach, sem coroa, sem armadura, apenas vestida de branco, em luto pelo marido. Mas sua voz era feita de aço. Ela não clamava por vingança. Ela chamava os nomes dos pais, mães e filhos que foram levados, mortos ou silenciados. E quando o sol nasceu, mais de 2.000 pessoas, em sua maioria mulheres, marcharam em direção aos postos do exército Han. Ninguém acreditava que fosse verdade. Os oficiais Han pensavam: as mulheres de Giao Chi só sabem chorar. Mas desta vez elas não choraram, elas rugiram, como a terra se partindo, como os ancestrais despertando. Em poucos dias, dezenas de províncias caíram. Bandeiras da revolta tremolavam onde antes havia o símbolo do império. O nome Duas Irmãs Trung virou fogo, e o Vietnã, pela primeira vez em séculos, não era mais terra ocupada, era uma pátria em pé de guerra. 3 meses após a revolta, os chineses Han foram expulsos da terra de Giao Chi. Não por um exército profissional, mas por uma onda de coragem vinda do coração do povo. Não havia soldados de elite, apenas mães, esposas e irmãs reconquistando sua pátria. Então, sob o sol e a fumaça do campo, diante de milhares de pessoas, Trung Trach foi proclamada rainha. A primeira rainha na história do Vietnã. Sem trono de ouro, sem castelo esculpido, apenas um elefante branco, uma espada brilhante e o céu como testemunha. A partir de um palácio humilde às margens do rio, as irmãs Trung começaram a reconstruir o país. Libertaram prisioneiros, devolveram as terras, restauraram os rituais dos ancestrais. Elas não governaram com ferro, governaram com o coração. O povo, como se despertasse de um longo pesadelo, voltou a viver.
3 anos. 3 anos de paz. Sem invasores. Crianças nascendo em liberdade. Pessoas respirando fundo, vivendo com esperança. Chamaram aquele período de Reinado das Rainhas Trung, como um agradecimento eterno a 2 mulheres que ousaram se levantar. Mas o que eles não sabiam era que no norte um novo exército já se formava, uma onda gelada mais brutal do que antes, e desta vez não vinha para governar, vinha para destruir. No terceiro ano após a independência, os ventos do norte ficaram gelados. O último mensageiro voltou da fronteira com um rosto pálido. Os chineses Han não vinham com milhares, mas com dezenas de milhares. Eles desciam a Jiaoxi não para conquistar, mas para apagar. As forças da revolta se desmancharam. Ninguém podia resistir a um exército 10 vezes maior, armado com as melhores armas e liderado por Ma Yuan, um general experiente com a missão de lavar a vergonha do império. Aldeias foram queimadas. Templos destruídos. Os generais que lutaram ao lado das irmãs Trung caíram um a um, mas Trung Chek e Trung Ye não fugiram. Elas conduziram o último grupo de combatentes em retirada até o rio Hat, o lugar onde tudo começou. Na última noite, sob chuva que cortava como lâmina, Trung Chek escreveu suas últimas palavras. Não era um testamento, era uma mensagem para o futuro. Nós não vencemos, mas também não nos calamos. Na manhã seguinte, sob névoa e tambores de guerra se aproximando, 2 mulheres montaram elefantes brancos, espadas erguidas, sem chorar, sem tremer. Elas não morreram porque perderam, morreram porque viveram como fogo. E nas lendas do povo vietnamita disse que choveu por 3 dias e 3 noites depois, como se a terra recusasse deixá-las partir.